Vou estar aqui dando a minha opinião sobre a conversão da Tami Miranda, né? E a opinião do pastor Cláudio Duarte, que se diz que se pode amar a pessoa, né? Mas que discorda da prática sexual, da maneira como a pessoa vive. Olha, eu penso assim, como já foi citado aqui mesmo nos comentários, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. E segundo, que a gente não entende por que um homem consegue desejar sexualmente outro homem e uma mulher também desejar sexualmente outra mulher. Nós não compreendemos isso, a razão disso. Não há uma explicação, né? Não é uma forma comportamental, como já foi citado, porque um homem não procederia dessa forma sendo ele heterossexual. Não, não é uma questão de comportamento, tá? É algo além do que nós compreendemos. E nós não estamos na pele dessas pessoas para ter esses desejos. Nós vemos que nos Estados Unidos muitos cantores gospel se tornaram homossexuais, pessoas que nunca foram homossexuais. E outros que poderiam ter sido, não sei. Mas a gente não entende a razão dessas coisas. E nós temos que acreditar no seguinte: no poder do Espírito Santo transformador, no poder de Deus transformador, porque quem está em Cristo é nova criatura. Ou seja, se alguém vem para o Evangelho de brincadeira, se alguém vem para dar mídia, né, que pode ser o caso aqui, não, sabe, não vai, se vai vir para causar polêmica, não vai ter nada em relação a essa situação. O simples fato de eu dizer que não concordo com a vida sexual daquela pessoa já é uma coisa que não diz respeito a mim, sabe? Eu acho que nós não precisamos dizer aquilo que o próprio Deus pode dizer ao coração do homem, né? Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que está no céu não conceder, se por ele não for concedido. Então, tudo que for feito nesse aparato e a gente ficar nessa de querer confrontar, não vai resolver o problema. A gente piora ainda mais a situação porque sai a gente com uma postura de preconceito. E olha que nós já temos uma bagagem muito extensiva da questão de preconceito nessa natureza e na natureza de religião, principalmente a de matriz africana. Nós já viemos com um histórico assim, porque fomos mal ensinados por esses pastores aí, um monte de pastores que mal sabiam o que pregavam, né? Um monte de pastores corruptos, né? Inclusive muitos deles dentro da política, sujando o nome do Evangelho. Eu creio que um dia nós estaremos tão unidos que a gente não vai rejeitar aquele que erra, aquele que tropeça, não. A gente vai rejeitar exatamente os impuros na fé, como Paulo diz, que são os que usam o Evangelho para fins lucrativos. Esses a igreja não consegue rejeitar hoje em dia. Essa galera, ela enriquece no Brasil porque há um abrigo no coração do cristão brasileiro que permite esse tipo de exploração, sabe? Só há comerciante se existir um comércio, se existir algo para ele explorar. E no Brasil isso é muito explorado. Inclusive, somos as maiores fontes de votos, né? E as mentiras que utilizam, primeiro que quando você vê um pastor se engalfiando com o outro, discutindo com o outro, acalorosamente, querendo vencer as coisas no grito, não tem comportamento cristão, não tem uma postura cristã, não tem... desprezou o conhecimento do Evangelho, porque a Bíblia fala que é em paz que se semeia o fruto da justiça, aos que promove a paz. E se alguém é sábio, mostre mansidão de sabedoria. Então essas discussões acaloradas,
esses debates às vezes que não tem significado nenhum, é mais para realmente atrair a atenção. Quem gosta de atrair muito a atenção, a gente sempre tem que ficar com o pé atrás, né? Na igreja, quando uma pessoa começa a ter atitudes de comportamentos diferentes do público comum, você começa a perceber que ali é uma infantilidade ou até coisa pior escondida. Então, esse negócio de querer ser o portador do evangelho, aquele que enfrenta todo mundo, isso daí são posturas que se assumem lideranças por motivos pessoais. Tá? Nunca é para defesa do cristianismo, nunca é para defesa do evangelho. Nunca é. Primeiro que os que defendem o evangelho, nos dias de hoje, estariam falando pelos cotovelos. Estariam falando de muita gente que representa muito mal o evangelho. Pessoas que nem podem ser considerados líder de igreja. Que o charlatanismo é total. Não tem uma mensagem ali que consiga te trazer para o reino de Deus. Nenhuma mensagem do reino, nenhum evangelho do reino pregado nessas igrejas. É só comércio, é só pregação focada em áreas para atrair as pessoas, ou seja, eles veem que a maioria das pessoas tem problema sentimental, então eles abordam aqueles assuntos, exatamente aqueles com o propósito de quê? De atrair mais gente para dentro da igreja. É sempre um público-alvo. Começa falando de inveja, as pessoas que têm a vida destruída começam a achar que os outros estão invejando a vida dela. E começa com umas mensagens que nada tem a ver com o evangelho. Pelo que eu sei da Bíblia, que o invejoso é quem sofre, não o invejado. A não ser que a pessoa tome uma providência de fazer algum mal, não no mundo espiritual, mas no âmbito físico mesmo, fazer alguma maldade, alguma violência, cometer algum crime contra você. Tá? Então a gente não estamos nos tratando com alienados. Nós temos muita alienação no nosso meio. Começamos com aquela questão do preconceito religioso, que tínhamos muito, né, no início, por tudo que era ensinado, né? E depois a questão da homossexualidade, a gente não consegue resolver nem as nossas próprias questões da igreja. Ao invés de simplesmente a igreja se calar contra tudo isso e só pregar o evangelho. Toda a luta do diabo é para que não se manifeste a luz que há em Cristo. E se tem alguma coisa que tem luz, que tem poder, são esses pequenos versículos que você lê todo dia. A história de Zaqueu, a história de Marta e Maria. O poder de Deus está na simplicidade. O poder de Deus tem coisas tão simples que os pastores começam a desprezar. Eles acham que a teologia, o saber, o conhecer, aí vai lá no programa de televisão e fala de coisas, quer defender a Bíblia num âmbito que Deus não quer, que não tem necessidade. Se Deus quisesse defender a existência de Cristo, ele saberia. Se ele quisesse defender a existência dele, ele saberia. Mas a fé é o avesso da razão. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. É totalmente o inverso da razão. Ou seja, Deus não está trabalhando com a lógica, com a razão. Ele está trabalhando numa esfera muito maior. Um homem que veio ao mundo, né, o Filho de Deus, curou leproso, curou cego de nascença. Ele trabalhava numa esfera, em uma época ainda, curou uma mulher encurvada que tinha um espírito de enfermidade, a qual Satanás mantinha ela 18 anos presa, Lucas 13:10. Ou seja, Jesus está falando de coisas espirituais, do poder do nome dele, de coisas sobrenaturais que a razão e a lógica vão desprezar. A ciência e todos os estudiosos vão desprezar. Porque não se trata de razão e lógica. Isso é contra a natureza humana. A razão e a lógica é o que eles vivem, é o que as pessoas vivem. Você só passa a crer no sobrenatural quando Deus abre a iluminação do seu coração e você possa ter essa certeza quanto à sua existência, que Jesus Cristo existiu, que anjos existem, que demônios existem. Você não fica caçando o nome de demônio na internet para saber qual é o tipo de demônio e qual o nome que você tem que chamar para poder, como os filmes falam. Diz o seu nome, demônio. Ele só pode expulsar o demônio se ele dizer o nome dele. Aí o demônio tem que dizer o nome.
É a coisa mais ridícula do mundo. Não, o poder está no nome de Jesus e isso não está sendo pregado. E aí o cara está lá no hospital, sofrendo, já passou na mão de vários médicos, já tentou pelo meio da medicina, mas nunca tentou o nome de Jesus, nunca tentou uma conexão com Deus, nunca tentou experimentar um mundo sobrenatural. Ele nunca conversou com Deus. E às vezes tudo que está passando é exatamente para que se chegasse a esse ponto. Como a mulher do fluxo, se eu tocar, se eu menos tocar, eu serei curado. Quem ensinou isso a ela? Ninguém. Isso nem existia. De alguma forma, Deus pode ter a inspirado, ou Deus pode ter honrado aquilo que ela achou que era fé. Sabe? Deus, ele é pai. Ele vai na esfera da limitação humana, ele sabe que a pessoa não entende e faz daquilo uma maneira de curar a pessoa, de fazer o bem. Como os 10 leprosos, Senhor, conta a nós, vai mostrar o sacerdote. Não tinha evidência de cura, mas eles foram colocados num caminho de fé. E Jesus explicou isso.